Bom, hoje nós vamos falar de novo sobre gêneros literários, e um gênero literário que tanto a Márcia como eu aqui na literação gostamos muito, que é o gênero de guerra, né? Na verdade, o gênero de guerra ele é mais um tema literário do que um gênero, porque ele pode ser um fundo para diversas histórias, né? Como Catástrofe com o Titanic, né? Que é uma história de amor dentro de um filme de catástrofe, né? Então a história de guerra também pode trabalhar muito esse conceito, né? De você ter uma história que não é de guerra acontecendo durante um período de guerra, né? Então você vai trabalhar esses dois conceitos juntos. Mas a gente tem que ver que o gênero é um gênero muito difícil de se escrever, por mais que as pessoas não entendam porque tanto não ficção como ficção. E não ficção por quê? Porque tem muitas coisas que você de repente vai querer escrever, que você vai ter que pesquisar muito e muitas vezes não tem fontes oficiais, né? Então às vezes você vai ter que procurar. E mesmo quando você está escrevendo ficção, você tem que tomar um certo cuidado para trabalhar esse conceito de verossimilhança, né? Para você não exagerar, né? Ou não fazer uma coisa que não aconteceu. Por quê? Porque na verdade você está fazendo uma ficção histórica, né? Você está fazendo baseando a sua história em algo que aconteceu. E se a pessoa, se o leitor de repente sabe mais que você, e o leitor é uma pessoa que gosta do gênero, de repente ele fala, poxa, mas esse dado aqui está errado. E no momento que ele percebe que o dado que você está apresentando está errado, você pode criar uma quebra, né, de confiança, e falar, o livro, né, já vai deixar de ler, né, e queima sua pesquisa. Então você tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, né, e saber manter, né, essa questão de contar história e se ater aos acontecimentos reais, né, para manter o interesse do leitor, né, para manter o interesse do leitor, né? Então, se você for para pensar, inclusive exemplos nós temos diversos, inclusive por isso que nós resolvemos, né, foi numa conversa comentando de livros de guerra que nós resolvemos falar um pouco sobre o tema, né? Você tem, por exemplo, o livro Piloto de Guerra, né, do Saint-Exupéry, o mesmo escritor do Pequeno Príncipe, que ele conta as aventuras dele, né, como piloto de guerra durante a Segunda Guerra, apesar dele ser um pacifista, então, né, é uma coisa bem difícil para ele, né? Uma coleção antiga, mas você ainda deve achar em sebo, que chama Aventuras Vividas. Então você tem clássicos como o Príncipes do Céu, o Grande Circo, o Piloto de Stuka, né? Eu estou falando só esses que eu tenho que são de pilotos, eu terminei lendo todos, mas tem Guerra do Pacífico, né? Tem a Luftwaffe, então tem vários livros, tem sobre espionagem, né? Só dá uma procurada na internet você acha, né? Ou, por exemplo, o Panzers da Morte, né? Que inclusive virou filme, né? E todos eles, assim, então você pode ver tanto esses do Pequeno Príncipe, como todos esses que eu citei, os autores estavam contando a história deles na guerra, então não é nem pesquisa, né? Você está lendo em primeira mão o que aconteceu, ou, né, inclusive super famosa, a gente até viu hoje ela para vender, a HQ, né, na verdade, graphic novel, né, Maus, né, que foi a primeira graphic novel que ganhou o prêmio Pulitzer, né, então, que o autor, o quadrinista que é o autor, o que ele fez? Ele conversou com o pai dele, né, que foi um prisioneiro de guerra judeu, né, durante a Segunda Guerra, e aí ele fez história dele, né, ele contou a história em cima dos relatos do pai dele, né. E filmes, a gente tem Platoon, a gente tem o Soldado Ryan, tem diversos saindo, né, sobre atuais
falando do tema, e o que é interessante, porque é um tema espinhoso, né, mas é um tema necessário, né, e como eu comentei, assim, de repente, você não precisa, você escrever um livro de guerra não é você contar sobre batalha. É evidente, os livros que nós falamos, eles contam sobre batalha, então você vê os pilotos comentando como é que eram os aviões e todo tipo de coisa, mas você tem outros temas, por exemplo, o livro, né, que até virou filme, né, nem fez tanto sucesso, o filme infelizmente, Caçadores de Obras-Primas, que conta, né, de um grupo de soldados que o objetivo deles era, durante a guerra, recuperar obras, né, roubadas pelos nazistas, né? Então você vê que o foco é outro, né? Outro livro, o Rochinol, conta a história de uma família, né, que era dona de uma livraria durante a Segunda Guerra Mundial. Então é a mesma coisa. E mesmo nesses livros que eu citei, né, que foram citados, você tem histórias assim que a guerra está acontecendo, então a batalha está acontecendo numa cidade, de repente, né, só que a cidade é grande, então onde a batalha não está acontecendo, a vida está acontecendo normalmente. Então imagina o que não deve ser, né? Uma pessoa morando, né, você morando na sua casa e você ouvindo o inimigo lutando a 3 quarteirões, 5 quarteirões, 8 quarteirões, né, do outro lado da cidade. Quer dizer, é um absurdo, mas, né, é isso que pode acontecer. Então é aquela coisa assim, cuidado, não é uma coisa simples de escrever, é uma coisa que demanda muita pesquisa, né, muito trabalho para deixar a história interessante, né, muito trabalho para saber, se você for escrever uma ficção, o que você pode trabalhar e onde você pode mudar, né, para montar a sua história, porque é uma história, é um livro histórico, uma ficção histórica, né? Então você pode ir lá contar uma história de um soldado que você inventou, né, que estava numa batalha, só que a batalha é real, né? É uma batalha real. Então o começo do Resgate do Soldado Ryan é exatamente isso, né? Eles chegando ali no dia D, e o dia D é real, né? E aí eles seguiram e foram. Então você vê que você está mesclando, às vezes, uma coisa que é uma ficção, né, com um começo real, para dar criar mais empatia por parte do leitor, né? E deixar a história mais verossímil, né? Então tem bem essa questão de técnica, né? de peso, que você pode mostrar, né? Bastante interessante você trabalhar a questão de emoções, né? Porque mesmo soldados não são máquinas, né? Então não é uma situação normal, né? Você está indo para uma batalha em que você pode morrer, né? Várias pessoas nesses livros, até, por exemplo, no Panzers da Morte, várias pessoas trabalham esse conceito de morte de vários jeitos diferentes, né? É muito pesado, né? Por outro lado, muito humano, né? Bem interessante, né? Se você gosta do assunto, se você quer trabalhar, né? É bem legal. Tem um público, embora não seja um assunto que a gente fale muito, tem um público bem leal, né? Eu mesmo, quando procurei a respeito de outros livros dessa coleção, Aventuras Vividas, achei muitos vídeos falando, né? E você vê muita gente comentando o assunto, apesar de não ser um assunto que todo mundo goste de fazer, e é parte da humanidade, né? Nós temos atualmente a guerra da Ucrânia, nós temos o que está acontecendo em Israel, então tudo isso, de repente, pode até, infelizmente, dar ideias, né? Eu acho que é isso, né? Um tema interessante. A gente podia falar mais, mas não é essa ideia, né? Então, o conceito é leia muito, procure
livros que falem, né, para ver como os autores trabalham isso. Procure autores que tenham vivido isso para ver como eles trabalham no livro deles, né, para que você possa adaptar depois ao seu gênero, né? E é isso, né? Espero que você tenha gostado. Se você já gostou, então é isso, né? Se você gosta do gênero, dá um like, ajuda a gente muito, né? Comenta aqui se você já leu algum livro que nós comentamos, ou se você leu algum outro livro que nós não comentamos e achou ele interessante, né? Repassa para algum amigo seu que de repente gosta do gênero ou não tem ideia do que escrever, né? Segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Nós estamos sempre postando coisa nova, né? Seja dica, seja pergunta, seja evento. A gente está trabalhando todos os aspectos do mercado editorial, né? E literário, né? E conheça os nossos livros, se você gosta de policial, de tecnologia. Inclusive nós temos, a Márcia tem até um livro que trabalha policial, mas trabalha uma personagem que viveu a Segunda Guerra, é bem legal. Steampunk, terror, né? Fantasia, tudo isso nós vamos deixar no primeiro comentário fixado, né? Os endereços dos e-books da Amazon, e se você quiser a versão física, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais todas. A gente tem as versões físicas e, né, a gente manda para você até autografado de repente, né? É isso então, e até mais.